Hoje tem CPI da pandemia, 7ª semana, então a gente vai agora justamente para Brasília. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, vai prestar depoimento hoje na CPI da pandemia. Quem traz as informações é a Larissa Alvarenga. Foco no Amazonas hoje, né, Larissa? Bom dia. Foco total no Amazonas. Luciana, um ótimo dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. CPI da pandemia retomando os trabalhos nesta terça-feira. Vamos lembrar então, Campelo deixou o cargo na semana passada, depois de se tornar alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura desvios de recursos públicos no estado. Ele chegou a ser preso no começo desse mês, mas foi solto dias depois. E na comissão, hoje, os senadores querem entender a atuação do governo do Amazonas no colapso que atingiu o sistema de saúde do estado no começo deste ano. Vocês lembram muito bem, nós noticiamos, acompanhamos toda a situação caótica, né? Bom, o Theo Cury já está ao vivo com a gente, vai trazer a expectativa, né, Theo? Como é que deve ser essa sessão hoje? Um ótimo dia para você. Oi, Larissa, Luciana, um ótimo dia para vocês duas, para quem nos acompanha nessa manhã de terça-feira aqui na CNN. Hoje lá na CPI, nesse depoimento do ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas, Marcelo Campelo, os senadores devem questioná-lo sobre a relação entre o governo federal e a crise de saúde no estado do Amazonas. Como a gente mostrou aqui no início de janeiro, no início do ano, houve uma crise de abastecimento, falta de oxigênio, cilindros de oxigênio para os hospitais públicos e privados para os pacientes que estavam internados em estado grave. Então, os senadores devem questionar ao ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas quando foi feito um contato com o governo federal, quando de fato veio uma ajuda efetiva, uma ajuda prática para a crise de saúde do Amazonas. Eles devem também questionar ao ex-secretário com quem, com quais autoridades o governo do Amazonas conversou, negociou para receber essa ajuda do governo federal. O tratamento precoce com medicamentos que não têm eficácia comprovada também deve ser um assunto a ser discutido e questionado ao ex-secretário, bem como a participação do Ministério das Relações Exteriores durante a crise. Lembrando, não havia cilindros de oxigênio, o Brasil, e mais especificamente o estado do Amazonas, precisavam de doação de cilindros de oxigênio, tanto que houve uma comoção, personalidades e outras pessoas doaram cilindros de oxigênio para o estado no início do ano. Marcelo Campelo, ele é ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas. Ele pediu exoneração na semana passada depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público Federal. Ele chegou a ser preso no aeroporto, deixando o estado do Amazonas. Ele é investigado junto com outros funcionários da Secretaria de Saúde por terem fraudado um contrato, uma licitação para beneficiar empresários para a construção de um hospital de campanha lá no estado. Outro investigado também no estado do Amazonas é o governador Wilson Lima. Na semana passada havia a expectativa de um depoimento dele. Ele, no entanto, conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, concedido pela ministra Rosa Weber, para deixar de participar, para deixar de comparecer a essa oitiva, a esse depoimento lá na CPI da pandemia. Como a gente tem mostrado aqui, o foco nessa semana é a crise de saúde, a crise de falta de abastecimento de oxigênio no estado do Amazonas no início do ano. Tanto que desses 4 dias de CPI nessa semana, metade está destinado à apuração desse episódio que aconteceu lá no estado do Amazonas. Hoje, Marcelo Campelo, na sexta-feira, Paulo Baraúna, que é funcionário da White Martins, empresa que justamente fornecia oxigênio para o estado do Amazonas. Então, só para a gente finalizar, hoje o objetivo dos senadores é descobrir qual era a relação do governo federal com a crise de saúde no estado do Amazonas no início do ano. A gente, claro, vai seguir acompanhando e vai trazendo aqui todos os detalhes e atualizações dessa terça-feira de CPI. Eu volto com vocês.